Mais um dia, né, que o Senhor ele tem nos abençoado para nós estarmos aqui, né, firme e forte na presença do nosso Deus. Quero dar bom dia a todas as crianças da EBD, né, da sala de 4 a 8 anos, né, que tem acompanhado as aulas, né, assim virtualmente. Creio que essa temporada, né, virtual vai ser temporariamente, tá? É um momento que nós precisamos estar dentro de casa, né? É um momento que precisamos nos preservar até para impedir que nós fiquemos infectados com esse vírus que está zanzarelhando aí pelo mundo, né? Quero dar bom dia também aos pais, né, das crianças que têm nos ajudado e muito, né, acerca dos estudos das crianças, né, que tem observado um pouco mais de perto, que tem pegado esses links e tem botado seus filhos para estudar em casa. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? Que o Senhor continue abençoando, continue dando sabedoria e entendimento, né, para que nós, que somos os pais, possamos dar continuidade, né, nos estudos dos nossos filhos, mesmo com esse momento, né, de calamidade pública, né, como tá se dizendo aí na televisão e nos jornais, tá bom? Quero fazer a recapitulação, né, do estudo que a gente teve, né, lá no primeiro vídeo, né. Eu falei no primeiro vídeo que a gente ia tratar sobre como o cristão ele deve se preparar para a volta de Cristo, né? E eu dei alguns pontos, né? Observamos na Bíblia Sagrada alguns pontos em que o cristão, né? Como ele deve se preparar para a volta de Cristo, né? Um dos pontos que nós levantamos foi a prática da oração, né? Se somos cristãos, né, obedecemos a Bíblia, né, todos os seus mandamentos, né, seguimos a Jesus Cristo, todo cristão, ele tem que fazer, a sua prática de oração, a sua prática também do jejum, porque ele também é muito importante, o cristão, ele jejuar, a leitura da palavra de Deus, porque ela é muito importante, né, para que nós possamos observar tudo aquilo que o Senhor já deixou orientado dentro da sua palavra. E eu posso colocar outros pontos também que tanto Jesus e os apóstolos também deixaram para todo cristão, né? Outro ponto principal, né, que Jesus ele bateu na tecla é sobre vigiar, né? Vigiar, né, acerca dos acontecimentos, né, em que o nosso mundo ele está tendo, né, e vigiar também a nossa própria vida, porque a nossa carne ela é fraca. Então, se eu estou desviando do caminho para onde eu deveria estar andando reto, eu tenho que me autoanalisar, eu tenho que me vigiar para poder me consertar e voltar para o caminho onde que eu estava, né? Porque se Jesus ele volta e a gente está cometendo algo que a sua palavra falou que nós não deveríamos praticar, corremos um grande risco, né, de Jesus ele vir e acabar a gente não indo junto também, tá? E eu quero, antes de eu começar a dar a aula, né, essa próxima aula, eu quero que todas as crianças da sala, né, façam uma tarefa muito simples, tá? Os pais vão estar me mandando as fotos, né, da lição aplicada que eu vou dar agora, tá bom? Então, eu quero que todas as crianças, né, procurem na Bíblia com a ajuda do seu pai ou com a sua mãe, procurem na Bíblia pelo menos 3 versículos bíblicos que fala como o cristão ele deve se preparar, né? Como eu me preparo para a volta de Cristo. Tirando aqueles exemplos que eu já tinha dado, né, no vídeo anterior,
tá bom? Aqueles dali não vai ficar valendo, tá? Então eu quero outros versículos, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida cristã, que isso também é uma forma da gente se preparar. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Se caso ficar complicado ou não sei, não, o pai ou a mãe não entendeu o que eu quis dizer, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Quando eu obedeço aquele versículo que fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Eu estou me preparando para a volta de Cristo, porque além de eu declarar que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu também estou praticando o amor ao próximo como eu me amo. Da mesma forma que eu me amo, que eu me cuido, que eu não quero nada de que mal aconteça para minha vida, eu também não vou querer que meu próximo também passe por isso. E eu também amo ele como irmão em Cristo. Então, esse também é uma forma do cristão estar preparado para a volta de Cristo também. Então, procurem 3 versículos na Bíblia, 3 passagens da Bíblia, tá? E escrevam, as crianças que sabem escrever, e escrevam numa folha de caderno o versículo e a passagem. As crianças que não sabem escrever, os pais, né, podem estar ajudando e fazendo esse trabalho de escrever, tá bom? E me mandem a foto, tá? Que no próximo vídeo eu vou estar postando aqui também essas imagens também, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos, né, todas as crianças, né, agora vamos nos acalmar, aí sentadinho no sofá ou aonde você estiver, feche seus olhos, vamos orar e vamos apresentar esta aula, né, para que o Senhor, ele possa nos abençoar com todo o seu entendimento da palavra, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que nós estamos aqui presente, pelo ar que nós respiramos, por esse dia bonito que está fazendo aí fora. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua mão misericordiosa tem sido manifesta, né, nesses meios, né, nesse momento em que nós estamos passando dessa quarentena. Tira todo o medo, tira toda a insegurança, tira toda a falta de fé, afasta-nos de nós, Senhor. Tudo aquilo que vem nos afastar, tudo aquilo que vem nos botar incredulidade nas tuas promessas, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus. A tua obra não pode parar, ó Pai. Que nós possamos nos dedicar para entregar o melhor. Que nós possamos ser aqueles, ó Pai, que transmitimos a esperança e a paz. Que transmitimos também a verdade. A verdade da tua palavra está em nós. E que nós possamos ir, né? E não importa por qual meio seja, mas que nós possamos fazer e ir e declarar a tua verdade a todas as pessoas que precisam, levar a paz e levar a esperança também. Abençoa-nos, Senhor, o nosso devocional. Abençoa-nos, Senhor, esta aula de EBD. Traga, Senhor, às nossas mentes e coração todo o entendimento, toda a verdade da tua palavra, Pai. E que nós possamos sair daqui mais uma vez edificados através dela, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoe cada criança que está assistindo, abençoe a sua família, os seus pais, e que a paz, né? A paz que excede todo entendimento venha estar em cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ainda estou um pouco resfriada, né? Tá um pouquinho difícil, né, de sarar
tô tossindo um pouquinho, né? Graças a Deus não tem me dado falta de ar. Graças a Deus não tem me dado febre, né? Só esse resfriado que ainda continua persistente, né? Mas também não tem me impedido de fazer as minhas tarefas diárias, tá bom? Então, se caso vocês perceberem que eu estou com a voz, né, até um pouco rouca, né, vocês já sabem que eu ainda estou um pouco resfriada, tá? Mas vamos seguir em frente, né, que vai dar certo esse vídeo. Então, vamos lá? Então, o tema de hoje da nossa aula de BD, né, a escatologia kids, né, como eu batizei, né, escatologia para crianças. Hoje a gente vai tratar sobre os sinais da vinda de Cristo. Como eu falei, né, antes, a gente tratou na aula passada sobre a preparação que o cristão tem que fazer para a volta de Cristo. E hoje nós vamos tratar sobre os sinais da vinda de Cristo. O que a Bíblia ela fala acerca disso? Quais são esses sinais, né? O que a gente tem que ficar observando, né, nas notícias, né, que passam na TV? O que a gente vai estar observando na vida diária que a gente pode estar aplicando como um sinal da volta de Cristo, né? E o que vai acontecer, né, com esses sinais que está se mostrando e o que vai acontecer com o cristão? Como o cristão deve se comportar a respeito sobre os sinais da volta de Cristo. Eu, particularmente, quando eu falo dos sinais da volta de Cristo, eu fico contente, né? Porque a fé do cristão, a esperança de todo cristão é a volta do Senhor Jesus novamente para essa terra, né? Para poder colocar um fim em toda essa maldade, todas essas calamidades, esses pecados e atrocidades que a gente está vendo, né? Tanto nos jornais quanto na vida diária, né? A gente sempre vê, eu costumo dizer que às vezes eu penso que eu não vou mais me surpreender com o que eu ando vendo ou escutando, mas não tem como. A gente, às vezes, é cada coisa que a gente vê na televisão, é cada notícia que a gente pensa que a gente já está acostumado, né? E não deveria a gente, na verdade, estar acostumado a gente ver essas coisas, ser algo natural, né? Mas cada dia mais a gente se surpreende como a mente humana, a prática do pecado que já está dentro do ser humano, ela consegue ser criativo. Seja na prática do roubo, seja na prática do assassinato, né? E a gente está vendo um número gritante de crianças sendo abusadas sexualmente, crianças sendo mortas pelos seus próprios pais. Aquele que deveria proteger é aquele que está fazendo mais atrocidades contra os seus filhos. E muitas das vezes banais, por motivos banais, né? A última notícia agora que eu vi foi de uma mãe que estrangulou a sua filha e enterrou ela viva, né? Porque ela não queria mais que a filha dela fosse abusada sexualmente e por ciúmes do parceiro. O padrasto dessa criança, né, pelo que as notícias andam dizendo, abusou dessa criança, a criança foi contar para a mãe e a mãe que deveria proteger foi aquela que terminou o serviço dele. Então, isso tem doído profundamente o meu coração, o número de crianças que têm sido mortas, têm sido assassinadas de formas cada vez surpreendentes. Que a gente pensa que a gente não vai se surpreender com aquela morte, chega outra para superar aquela que foi. E isso tem me deixado assustada. Isso tem me deixado assustada, tem me deixado preocupada o número de crianças. E a sociedade está tratando como uma normalidade. Não está mais protestando contra aquele caso, né? Então, isso tem me assustado bastante. Isso tem me deixado bastante apreensiva e com medo também, né? Porque eu tenho filho, eu tenho a Carol, que ela é pequena, tenho um adolescente, e a gente não sabe lá fora
né, o que vai acontecer, mas a gente tem a nossa confiança firmada no Senhor, que o Senhor irá proteger. E é isso que a gente tem que ter, vocês crianças também tem que ter a prática da oração nesse momento, você orar pelo seu amigo, você orar pelo seu coleguinha de escola, para que o Senhor ele venha proteger eles, é muito importante, porque às vezes a gente não sabe o que está se passando na vida do outro. Então, não é só porque vocês são crianças que vocês não podem fazer isso. Vocês podem muito e faz muita diferença a oração. A palavra de Deus fala que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, sua oração também faz muita, mas muita diferença mesmo. Tá bom? Mas voltando, né, ao estudo que a gente vai ter hoje, né, acerca dos sinais, eu quero que todas as crianças, né, os pais das crianças que não sabem ler, peguem a Bíblia com seus filhos, sentem com eles e mostrem a passagem, tá? Já para ele ir se familiarizando com a Bíblia, que era coisa que eu já fazia lá em sala de aula, né? Na presencial. Então, todas as crianças peguem a Bíblia. O texto que a gente vai estar abordando é Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao 12. A gente vai ficar intercalando entre Lucas e Mateus 24, tá bom? Mas o texto que eu quero abordar, né, é Lucas, capítulo 21, do 7 ao 12. E nós vamos fazer vamos abordar também Mateus 24, tá? Para quem, uma leitura extra para todas as crianças, tá? Que tiverem essa curiosidade, vocês podem abrir Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Todas essas aqui que eu acabei de citar, eles falam sobre os sinais da vida de Cristo, fala sobre o princípio das dores, né, que é o sermão profético, tá bom? E cada uma delas nós vamos ver diferenças, né, como cada autor registrou. O que Mateus registrou, o que Marcos registrou, o que Lucas registrou, que não registrou nem Marcos nem Mateus, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo essa leitura extra de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tá bom? Então, nós vamos abordar Lucas. Então, vamos ler, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí na sua, tá bom? Eu vou tirar o óculos, porque como esse óculos aqui, ele é só para leitura de longe, como eu estou perto da Bíblia, ele não serve. Então, eu vou estar lendo ele sem os meus óculos, tá bom? Então, vamos lá? Versículo 7. Então lhe perguntaram, mestre, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? E ele respondeu, cuidado, não vos deixe enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E chegou o tempo, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fome. Também haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Tá bom? Então, essa é a leitura de Lucas capítulo 21, falando acerca do princípio das dores, né? O sermão profético. Marcos e Mateus também vai registrar sobre esse sermão profético, sobre o princípio das dores também.
Mas aqui, Lucas, aliás, desculpa, Lucas está registrando um momento em que eles estavam observando o templo, né? Vendo como as pedras, né, foram bem colocadas, né? As pedras bonitas, estavam apreciando aquele templo que foi construído quando Jesus ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? Então, os discípulos, né, a partir do versículo 7, eles fizeram essas perguntas que quando aconteceram essas coisas, né, a destruição, né, do templo, e que sinal haveria quando se estivesse para se cumprir, né? Se a gente for lá, abra aí na sua Bíblia também, Mateus 24. Mateus 24, eu gosto muito do que ele diz, tá bom? Então, Mateus 24 também está falando sobre o sermão profético, o princípio das dores, né? E está falando exatamente como diz Lucas, né? Então, vamos ver a diferença de um para o outro, né? Eu não vou estar lendo todo o Mateus 24, tá bom? Mas somente o comecinho para vocês terem a percepção de perceber a diferença de um para o outro, né? E tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, no versículo 1, tá bom? Seus discípulos se aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse, né? Ele, quando está falando ele está falando de Jesus, tá bom? Não estáis vendo tudo isso? Jesus está perguntando, está falando para os discípulos. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no monte das oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que aqui em Mateus, os discípulos colocaram 3 perguntas, né? Quando acontecerão estas coisas, né? Acerca do templo, que Jesus estava falando que pedra sobre pedra não ficaria ali mais, né? Que sinal haveria da vinda dele novamente e do fim do mundo? Então, Jesus, aqui a partir do versículo 4 de Mateus, ele vai falar assim, olha, cuidado que ninguém vos engane. Então, esse é o primeiro sinal que Jesus ele está dando acerca também da volta dele, tá? Cuidado que ninguém vos engane. Infelizmente, né, tanto nas eras passadas, né, no tempo em que os discípulos, no tempo em que os discípulos eles viviam, né, a igreja primitiva, e foi se passando esse tempo todinho até onde a gente está hoje, o número de falsos cristos e falsos profetas tem se levantado, né, de uma forma assustadora, tá? E Jesus ele alerta justamente para isso, cuidado que ninguém vos engane. Aí ele continua no versículo 5 de Mateus, porque viriam muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganariam muitos. Então olha só, muitas pessoas têm se levantado como se fossem Cristos, como se fosse Jesus, se passando por Jesus. Não sei se todas as crianças eles conhecem, né, essa pessoa aqui que vai aparecer aqui do lado aqui, ó. Mas o nome dele é Henri Cristo, né? Eu não lembro exatamente o ano em que ele apareceu, mas ele é uma figura muito bem conhecida de todas as pessoas. Acho que todas as pessoas que veem a foto dele já reconhecem quem ele é, tá? Ele é uma pessoa que se levantou dizendo que era Jesus, né? Que veio de uma forma diferente, com outro nome. E ele também tem arrastado um certo número de pessoas, né? Que estão sendo enganadas pelo seu ensino, tá bom? E não só ele, tá? Não quero dizer que ele só é o único que se levantou até agora. Muitos e muitos outros têm se levantado
e tem ensinado as pessoas de uma forma errada acerca das escrituras, falando que Jesus ele não vai vir mais, que a gente é que governa essa terra, que Deus não governa mais este lugar. Vem dando uns ensinamentos muito estranhos, muito desviados do que a palavra do Senhor ele tem mostrado, tá bom? Então isso daí é um outro fator que nós temos que ficar atentos. Por que a importância da leitura da palavra? Porque nós temos que estar sempre fazendo os estudos da palavra do Senhor, né? Buscando fontes confiáveis, né? Para que a gente possa estar aplicando, né, todos os versículos bíblicos na nossa vida, observando cada um deles. Por que que nós temos que pegar e ser atentos à leitura da palavra de Deus? Porque a importância da leitura da Bíblia. Porque é assim que a gente conhece a palavra de Deus, é assim que a gente conhece o que Jesus deixou registrado. Porque se vier uma pessoa, se levantar uma pessoa aí com um certo nível, né? Não estou falando somente de dinheiro, mas um nível de inteligência a ponto de chamar a atenção de toda a sociedade brasileira e do mundo, né? Aonde todos vão olhar para essa pessoa e vão começar a dar uma atenção a mais no que ele está dizendo. E se caso essa pessoa se levantar e começar a falar de umas coisas da Bíblia, começar a falar de algumas coisas em que a Bíblia não registrou, a gente fala, opa, Jesus alertou acerca disso. Ele está falando de um jeito, mas dentro da Bíblia não está falando isso não. E a gente, ó, descarta esse tipo de ensinamento, tá? Porque tudo que a gente precisa saber está registrado aqui dentro. Jesus deixou todas as orientações para todos nós e para a gente rejeitar qualquer ensino que seja contrário do que ele já deixou, tá bom? Então, o primeiro alerta que Jesus dá é esse daí, cuidado que ninguém vos engane. Por que que Jesus também está enfatizando, e ele vai enfatizar bastante daqui para frente? Vocês, quando forem fazer a leitura de Mateus 24, de Marcos 13 e Lucas 21, vocês vão observar que Jesus ele bate muito na tecla de que ninguém vos engane. Porque haverá uma pessoa que vai se levantar, e essa pessoa a Bíblia chama de anticristo. A palavra anticristo significa contra Cristo. Tudo que se for chamar Cristo, ele é contra, tá bom? Então, assim, vai se levantar essa pessoa chamada anticristo, vai ser uma pessoa, uma influência, um homem, né, que vai se levantar, né, vai chamar a atenção de todo mundo, isso vai englobar todo mundo, tá bom? E ele vai ser uma pessoa muito inteligente, vai conseguir falar para multidões facilmente, na frente da televisão, vai ser um homem inteligentíssimo, vai ser uma pessoa que a gente fala, a gente vai falar assim, nossa, esse camarada, gostei dele, sabe falar bem. Só que a diferença desse camaradinho aí, não tem nada de bom, tá bom? Esse anticristo, ele vai se levantar para enganar as nações, na influência de Satanás. E a Bíblia registra, fala que ele vai conseguir enganar tanta gente que, se possível, até os escolhidos, tá? Então, um dos sinais que Jesus, ele mais, né, ele vai bater na tecla é essa, é que você não seja enganado. Cuidado que ninguém vos engane. Então, ele ainda completa, porque muitos virão e ele, logicamente, o anticristo, ele vai querer se passar por Jesus Cristo. Ele vai querer te convencer que ele é Jesus que está voltando, que voltou. Ele vai querer convencer, né? Então, ele vai conseguir enganar muitas pessoas facilmente, entendeu? Então, muitas das pessoas, até os escolhidos, né? Muitas pessoas que iam vir para o reino do Senhor, não vão ir mais, por quê? Porque vão ser enganadas por ele, tá bom?
Então, Jesus ele fala, muitos virão em um nome dele, dizendo que ele é o Cristo, ele vai se passar por Jesus Cristo e vai enganar muitos, tá? Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal haveria sobre o princípio das dores. Lembra que a gente falou na aula passada que o princípio das dores, ele ia acontecer guerras, rumores de guerras. Lembra que a gente falou também que quando uma mulher está para ganhar o bebê, né? Quando ela vai lá para o hospital, porque já sabe que hoje chegou o momento que ela vai ganhar o neném, ela começa com uma cólicazinha, umas dorzinhas, e mais para frente as dores vêm aumentando, até chegar num ponto em que a mulher chegou o momento do bebê nascer, então ela vai ter que fazer uma forcinha até o bebê nascer. Do mesmo jeito, o segundo sinal é esse no versículo 6, né? Que vai falar de guerras e de rumores de guerras, tá? Então, desde as histórias passadas aqui da Bíblia até os tempos de hoje, a gente sempre vai ver falar de guerras e de rumores de guerra, tá bom? E isso, Jesus ele fala que é necessário acontecer. Isso é necessário acontecer, mas que ainda não é o fim. Então, a gente vai observar durante o seu crescimento, né? As crianças que estão crescendo vão observar no seu crescimento também, né? Nós vamos observar com o passar do tempo que a gente vai começar a ver um número maior aí de guerras, de rumores de guerras, né? Nação se levantando contra nação, reino contra reino, mas é necessário que essas coisas aconteçam porque ainda não é o fim. E isso somente é o princípio das dores, tá? Lucas registrou que isso é necessário acontecer, né? Que não era o fim também, mas que antes disso, os cristãos eles iam ser perseguidos e mortos, né? E Mateus ele também registra a respeito disso, né? Que então sereis entregados à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações, né? Por causa do meu nome. Neste tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Então a gente está vendo que o número de perseguição cristã tem crescido e muito. Lá fora tem países que não se pode nem entrar a Bíblia, tá? Quanto mais falar de Jesus, né? Que se a pessoa for pega falando de Jesus, ela pode ser torturada e até morta no final, tá? E do mesmo jeito aconteceu, né, com os seus discípulos e com todos os cristãos da época da igreja primitiva, tá bom? Todos foram perseguidos e mortos, né? Eu ouvi um relato de um pastor que não se identificou, eu vi na internet, um pastor brasileiro, né? Aqui no Brasil a gente costuma dizer que não tem perseguição. Não tem porque não é mostrado na televisão, né? Mas se fosse fazer um levantamento realmente disso daí, a gente ia encontrar bastante relato diferente, viu? Fora do comum, aquilo que a gente está acostumado a ver lá fora do país. E eu ouvi ele dizendo que ele estava recebendo ameaças, né, de um padre, porque o padre não queria que ele implantasse a igreja naquela cidade, porque senão ele ia perder os fiéis, né? E estava tendo ameaça de morte. Então, olha só, né? Aqui no Brasil, esse pastor ele recebendo perseguição, entendeu? Então, aqui Jesus ele deixa registrado também, né? Que o segundo ponto, né? O segundo sinal que a gente ia presenciar acerca da sua volta é o abandono da fé, né? É o apostasia. O nome apostasia é justamente isso, é o abandono da fé. É aquela pessoa que seguia Jesus, né? Que um dia declarou que Jesus era Senhor e seu Salvador, só que hoje ela abandonou a fé, largou simplesmente, não acredita mais em Deus, não acredita mais em Jesus e não quer saber mais de igreja e nem do evangelho. Então a apostasia, esse abandono da fé, ele tem crescido
exageradamente. Quantas e quantas pessoas que declaravam que eram cristãs têm abandonado a fé em Jesus Cristo, têm abandonado as palavras que Jesus ele deixou aqui registrado na palavra. Então, o abandono, a apostasia é um dos sinais, né, que Jesus ele deixa registrado aqui. É esse abandono da fé, né? Além, né, do que uns, né, e atrair uns aos outros, né? Pai traindo os seus próprios filhos, entregando, né, para as autoridades. Mães, né, entregando esposas entregando seus maridos, né, às autoridades por conta da fé cristã que o marido tem. Então isso vai surgir e isso vai ser um fato que vai acontecer e que muita gente vai achar natural. Mas isso é um sinal da volta de Cristo, tá bom? Aí ele fala aqui no versículo 12 de Mateus, e por se multiplicar a iniquidade, né, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, o amor, né, o amor que as pessoas sentiam uma pelas outras, né, vai acabar também. E isso é um também dos sinais que vai ser abordado, né, que vai acontecer nos dias, né, dos sinais da volta de Cristo. Mas lembre-se, todas as crianças, ainda não é o fim, tá? Nós estamos vivendo o princípio das dores, tá? Nós estamos observando os sinais, mas ainda não chegou o tempo de Jesus voltar. Lembrando que a Bíblia, né? Lembrando até o que eu disse lá no vídeo passado, a Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar. E isso a Bíblia deixa muito claro sobre isso, tá? Nós não estamos vivendo a época do Apocalipse, a era da grande tribulação. Estamos caminhando, estamos chegando à grande tribulação, como fala aqui. Estamos no princípio das dores, tá bom? Então, assim, ainda vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eu não vou abordar acerca do arrebatamento da igreja em períodos. Por quê? Por que eu vou falar que eu não vou abordar acerca disso? A teologia, né, a parte de escatologia, tem muitos pontos diferentes um dos outros. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período tribulacional, tá? Então, eles são chamados de pré-tribulacionistas, né? Que é o que significa o quê? Que o arrebatamento vai acontecer antes de acontecer a tribulação, a grande tribulação, tá bom? Uns acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer durante o meio, né, a tribulação. E tem outras pessoas que também acreditam que o arrebatamento vai acontecer após o final da tribulação, né? Na sua forma correta dos versículos, né? Como fala Mateus, se a gente for observar como é que Mateus ele enxerga, e se a gente acabar entrando na mente das pessoas que enxergam assim, a gente vai ver que Mateus ele fala sobre o sermão profético e princípios das dores. Aí ele vai falar do princípio das dores. Chegando no versículo 15, vocês podem reparar que vai começar o período da grande tribulação. Então, nesse decorrer aqui, não está falando nada acerca sobre o arrebatamento, tá? Aí, a partir daqui, isso leva a entender o quê? Que nós, como igreja, no geral, vamos passar pelo período tribulacional, até aonde chega, no versículo 29, a vinda do Filho do Homem, que é a segunda vinda do a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Uns acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser secreto, né? Que ninguém vai saber desse arrebatamento. A igreja vai ser tomada,
né? Muitos acreditam que vai ser num piscar, né? Vai ser rápido no piscar de olhos, tá bom? Primeiro, os mortos, né? Eles vão ressuscitar, aqueles que dormiram no Senhor, tá bom? Aqueles que morreram em Cristo, tá? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Umas passagens fala Coríntios 15 fala, 1 Tessalonicenses 4 fala. Então, eu não vou falar acerca de período, porque isso é muito particular, tá? Cada pessoa, ela enxerga de uma forma diferente como o arrebatamento vai acontecer. Se vai ser antes do período tribulacional, ou se vai ser no meio, ou se vai ser após, né? Que é pós-tribulacionista, que esse é o nome. Eu, particularmente, eu observo duas linhas de regras, o antes e o depois, né? Nós temos esses dois fortes indícios em que o arrebatamento da igreja vai acontecer ou antes do período tribulacional, aonde que a igreja não vai passar pelo período tribulacional, ou também pode ser que a igreja vai ser só arrebatada no momento da volta de Cristo, aqui. Entende? Onde que a igreja vai passar pelo período tribulacional também. Eu vejo nessas duas linhas de regras, né? Eu sei que eu coloco assim na minha mente que o momento que a igreja for ser arrebatada, glória a Deus. Se a igreja for ser arrebatada antes do período tribulacional, louvado seja Deus. Nós estamos no lucro. Agora, se a igreja for passar pelo período tribulacional, segura na mão de Deus e vai. Só tenha a perseverança, né? Como fala o versículo 13 de Mateus, né? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, né? Quem perseverar até o fim do período tribulacional, que está por vir aqui, então, se a igreja passar por esse período tribulacional, que cada um persevere até o final, né? A igreja primitiva, né, e nem os apóstolos de Jesus, eles não foram poupados das perseguições cristãs, né, que eles tiveram. E não estou dando a entender que a igreja vai passar pelo período tribulacional, tá bom? Só para deixar claro, né? O Senhor, ele pode poupar tanto a igreja de passar pelo período tribulacional, e isso vai ser bacana para os pais, né, que querem se aprofundar nesse tema, né? Tem bastante livros, né? Tem bastante estudos aí bacana para que a pessoa possa se aprofundar, tá bom? Tem o pastor Edson Naves, que está aí no YouTube, ele dá esse estudo acerca da escatologia, ele aborda desde o tema de Daniel, né? Porque Daniel e o final dos tempos, eles caminham juntos. Então, se você não entende as profecias de Daniel, você não vai entender as profecias de Apocalipse, tá? Então, quem tiver um pouco de curiosidade a respeito aí, o pastor Edson Naves, da Igreja Batista Maranata, ela é do interior de São Paulo, ele dá um estudo bacana a respeito disso, e ele passa alguns livros, né, bacana para poder você estudar acerca disso, né? E ele acredita piamente que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período tribulacional, né? Que é esse período que a igreja não vai passar pela tribulação, aonde nós vamos estar reunidos com o Senhor lá no Bema, né? Quem tiver curiosidade acerca desse nome, né, pesquise, né, a respeito disso. Isso não aborda mais as crianças, tá bom? Isso aborda os adultos. Quem quiser saber desse nome Bema, o que significa, né, dá uma procuradinha aí na internet, no tio Google, né, que ele vai dar uma ajudadinha a respeito para saber o que significa isso que eu tô falando. Mas o arrebatamento, ele é uma realidade que vai acontecer para a igreja, não importa o período, tá bom? Importa que nós, como igreja, seremos arrebatados com o Senhor e vamos estar ali junto com Ele, tá bom? Seja ele antes do período tribulacional,
nós vamos agradecer ao Senhor eternamente, porque a igreja não vai passar pelo período tribulacional. Mas, se a igreja for passar, seguremos na mão de Deus e vamos andando, né, nessa grande tribulação que vai acontecer, e que o Senhor nos ajude naqueles momentos de dificuldade, tá? Mas o arrebatamento é uma realidade, ele vai acontecer, ele vai ser tão real como você está me vendo aqui, e tanto pelo vídeo quanto pessoalmente, tá bom? A volta de Jesus é uma realidade que vai acontecer, não vai demorar, tá? Os sinais estão aí para a gente observar, e cada vez que eu, Patrícia, particularmente vejo os sinais da volta de Cristo, mais eu agradeço ao Senhor, e cada vez mais eu tenho a certeza de que Ele está próximo. Jesus, Ele está voltando. A sua palavra a cada dia mais está sendo cumprida, tá? E o livro de Apocalipse é o único livro que ainda falta se cumprir, né? Todas as revelações que foram feitas aqui através do apóstolo João, né, que foi dada pelo apóstolo João, ainda vai se cumprir, né? Então, é praticamente o único livro da vida, o único livro da Bíblia, tá? Que ainda falta para se cumprir, tá bom? Então, que nós possamos ter a sabedoria, né? Orar para que a volta de Jesus, ele venha. E Jesus, ele ainda registra aqui na palavra que ele vai vir como um ladrão na noite, né? Se a gente soubesse que dia que o ladrão entrava aqui, que ele tem a intenção de entrar na nossa casa, a gente ia ficar, ó, atento. Deixa eu falar, ó, polícia, vem aqui na minha casa porque tal dia, tal pessoa vai vir aqui invadir a minha casa para me assaltar. Eu já tô sabendo, eu sei quem é, eu quero que vocês fiquem de butuca nesse dia. Do mesmo jeito, a igreja tem que ficar. Porque Jesus, ele fala que ele vai vir como um ladrão na noite. Ele não sabe nem o dia, a gente não sabe nem o dia nem a hora que o ladrão vai entrar. Se a gente soubesse o dia e a hora, a gente ia ficar vigilante, assim como eu dei esse exemplo. Então, Jesus vai chegar de uma forma inesperada, no momento em que nós não vamos estar preparados, assim. Não vamos estar atentos, né? Vamos estar na nossa vida diária, né? Nós vamos estar aqui trabalhando, vocês crianças na escola estudando, aí a gente escuta o soar da trombeta e Jesus chega, tá bom? E eu quero finalizar esse vídeo, tá bom? Com um louvor bacana para vocês escutar. Então prestem atenção na letra desse louvor, que vai ser edificante para a vida de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima aula. Na próxima aula nós já vamos tratar sobre a volta de Jesus Cristo, tá bom? Como é que vai ser essa volta? Então, fique atento, tá bom? Fique atento até as próximas aulas, estude, leia a Bíblia, ore, tá? E que esse momento de confinamento que a gente vai estar tendo vai ser rapidinho, vai acabar rapidinho, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá bom?